Acho que é aqui. É aqui? É. Chegamos. O que será que ele quer com a gente? Sei lá, não tenho a menor ideia. Boa tarde, professor Camilo, está? Sim, vamos entrar. Sim, sim. Com licença. Oi, dá licença. Oi. Tudo bem com vocês? Tudo. Paula. Tudo bem. Francisco. Como vai, professor? E você, Bernardo? Oi, professor, tudo bem? Vamos subindo. Por favor, fique à vontade. Sentem-se. É a primeira vez que eu venho em sua casa. O senhor trabalha num lugar incrível, hein, professor? Fico contente que você tenha gostado. Vocês devem estar curiosos porque eu os convidei para vir aqui desta forma, por escrito e com hora marcada. Eu estou fazendo um estudo sobre a história do Banco do Brasil. E vou precisar de ajuda para pesquisar documentos e imagens que ilustrem esse estudo. Eu acho que vocês têm muito talento para realizar esse trabalho. E eu ficaria muito contente que vocês pudessem fazê-lo. Claro, professor. Eu topo. Eu também. Com o maior prazer, professor. Muito bem, eu agradeço. Mas tem uma coisa, hein? Vai ser um trabalho de muita responsabilidade. Afinal, o Banco do Brasil tem 180 anos de história. Eu digo a vocês que tipo de material eu preciso e onde encontrá-lo. Mas gostaria também que confiassem no seu bom senso e procurassem até coisas que eu não conheço e que talvez eu tenha esquecido. Aproveitem bem. Essa é uma ótima oportunidade para vocês conhecerem alguns dos mais belos lugares do nosso país. Boa viagem e boa sorte. Em 1808, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental da Europa contra a Inglaterra. Os portugueses não concordaram com isto e Portugal foi invadido pelo exército francês. A família real e mais 15 mil pessoas da corte portuguesa fugiram então para o Brasil. No dia 23 de janeiro, desembarcaram em Salvador. E D. João tomou a decisão histórica de abrir os portos brasileiros às nações amigas. Então ele revogou as restrições impostas por Portugal ao funcionamento de indústrias e manufaturas no Brasil. O livre comércio animou a vida na colônia. Mas a escassez do meio circulante criava problemas para o surto do progresso. Era mais do que necessária a presença de um banco oficial para depósito, descontos e emissão de papel-moeda. Assim, em 12 de outubro de 1808, D. João assinou um alvará que estabelecia o Banco do Brasil. O primeiro banco emissor a operar nos domínios de Portugal e o quarto do mundo. Gente, começar o Banco do Brasil foi uma dificuldade, sabia? Como é que foi, hein, Paulo? Foram colocadas à venda, deixa eu ver, 1.200 ações. Mas quem podia comprar não se manifestou. E, pelo jeito, pouca gente acreditava no negócio. Ah, mas só podia. Já pensou? O quarto banco do mundo sendo fundado numa colônia. Como é que conseguiram vender as ações? D. João resolveu dar comendas aos acionistas. Quem comprasse ações no banco ganhava uma comenda, um título de nobreza. Foi o maior sucesso. Claro, naquela época devia estar assim de gente do dinheiro querendo virar nobre. Com certeza devem ter vendido tudo. Não, o banco abriu as portas com capital mínimo, 100 contos de réis. Isso foi no dia... Ah, tá aqui. 11 de dezembro de 1809. Anote aí, dona Anice. O senhor não prefere descer, professor? Não se preocupe. As alturas não modificam em nada a qualidade das informações. Pode falar, professor. Primeira sede do Banco do Brasil, esquina das ruas Direita e São Pedro. São Pedro? Dona Anice, a senhora sabe onde ficava a rua São Pedro? Se não me falha a memória, essa rua desapareceu com a abertura da Presidente Vargas. Exatamente. Nesta esquina, o banco funcionou durante 5 anos. Depois transferiu-se para a Casa dos Contos, também na Rua Direita, onde permaneceu por 15 anos. Precisamos verificar se ainda existem moedas desse período. É o período em que a corte se excedeu em luxos e Jean-Baptiste Debré excedeu seu próprio talento.
No tempo de Dom João VI, o Banco do Brasil girava um dinheirão. Vendia pau-brasil e diamante, com exclusividade. Imagine só a fortuna. Mas tinha um problema grave. A corte gastava dinheiro de montão para manter os seus luxos. Por isso o banco era obrigado a emitir. E emitia demais, além da conta. Vocês portugueses, hein, menina Paulinha? Por pouco não leva nosso banco à falência. Nós, portugueses, já estou cá há muito tempo. Já sou brasileira. Agora tem uma coisa, a situação piorou mesmo quando Dom João teve que voltar para Portugal. Dom Pedro pegou o país numa situação muito difícil. As cortes portuguesas queriam que ele se afastasse do Brasil. Queriam recolonizar o país. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu das cortes portuguesas uma intimação para voltar à Europa. Foi o dia do fico. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Mas agora vambora! Ele desobedeceu e ficou no Brasil. A 7 de setembro proclamou a independência e convocou a Assembleia Constituinte. Paula, e aquele discurso de Dom Pedro à Assembleia Constituinte, você conseguiu? É de 3 de maio de 1823. O Banco do Brasil já estava totalmente recuperado, mas o imperador não perdoou os que deixaram o banco à beira da falência. Não passa pela imaginação de indivíduo algum que ele um dia possa voltar ao antigo estado a que o havia reduzido. De fato, o banco se recuperou. Tanto é que passou a apoiar comerciantes, agricultores, custear obras públicas e financiou até as lutas pela consolidação da independência. Aqui está, professor. Encontrei as armas do Império. Ah, ótimo. Eram estas armas que identificavam as forças brasileiras nas guerras da independência. Essas guerras aconteceram na Bahia e onde mais, professor? As guerras da independência foram travadas na Bahia, no Pará, no Maranhão. Foram muitas as lutas. E quem pagava toda a despesa das forças brasileiras era o Banco do Brasil. As lutas exigiam que o banco emitisse demais, inflacionando o país, tornando-se alvo fácil dos políticos que viam nele a causa de todos os problemas nacionais. Os políticos estavam errados. O banco só emitia sob as ordens do imperador. Mas não resistiu à oposição. E a 11 de dezembro de 1829, comemorou 20 anos e viu decretada a sua liquidação. Fechou as portas. As moedas desse período são muito raras. Olhem só, gente. Essas moedas foram cunhadas no período em que o Banco do Brasil entrou em liquidação. Deixa eu ver. Época tumultuada. Dom Pedro I dissolveu a Constituinte. E a Constituição? Foi feita por um conselho de Estado, nomeado por Dom Pedro. Dom Pedro estava com a bola toda, hein? Nada, andava mal de popularidade. Os brasileiros viviam brigando com os portugueses nas ruas. Aí o exército se juntou ao povo e o imperador não resistiu, abdicou. 7 de abril de 1831. Foi aí que começou o período das regências. O tempo da minoridade de Dom Pedro II. Daí as coisas se acalmaram, não é, professor? Não muito, havia muita luta interna. O país só não foi à depressão graças ao café do Vale do Paraíba. A senhora tem aí aquelas anotações sobre exportação de café? Estão aqui. De 1831 a 1840, exportamos mais de 10 milhões de sacas. E por falar nisso, professor, aceita um cafezinho? Professor, tem uma coisa que me intriga. Depois que o Banco do Brasil fechou, de onde surgiu o dinheiro? Primeiro quem emitia era o Tesouro Nacional. Depois o conselheiro Francisco Inácio Raton fundou o Banco Comercial do Rio de Janeiro, que apesar de ser um banco particular, era também emissor de papel moeda. Alguém se lembra até que ano durou a minoridade de Dom Pedro II? O ano não me lembro. Eu sei que ele se tornou imperador aos 15 anos, com a minha idade. Isso mesmo, em 1840. É, foi aí que começou o segundo reinado. E de acordo com o professor Câmara, a gente vai encontrar a maior parte do material deste período aqui, no Museu Imperial em Petrópolis. O país trabalha e progride com otimismo. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz impõe a desativação do tráfico de escravos.
Começaram então a sobrar grandes somas de dinheiro para investimento. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, soube perceber a oportunidade. Fundou um banco a que deu o nome de Banco do Brasil. Isto foi a 2 de julho de 1851. O Banco de Mauá e o Banco de Raton cresceram, progrediram. Mas a um dado momento os dois se desentenderam. E o banco foi obrigado a fechar. Não, dona Anice. Desta vez a história é diferente. Entrou em cena Joaquim José Rodrigues Torres, ministro da Fazenda e futuro Visconde de Itaboraí. Aquele do relatório que o senhor pediu. Exatamente. Está aqui. É de 7 de maio de 1853. Veja só o que ele diz. Parece chegado o momento de criar-se um banco de emissão que não só auxilie o governo no resgate do papel moeda, mas ainda o progressivo aumento do crédito e da riqueza nacional. E o que é que isso tem a ver com a briga de Mauá e Raton? O Visconde de Itaboraí promoveu a fusão dos 2 bancos e de mais outros 4 de diferentes províncias, criando um grande banco nacional, o Banco do Brasil. A lei foi assinada por D. Pedro II a 5 de julho de 1853. Afinal, professor, quantas vezes o Banco do Brasil foi fundado? Na verdade, até aqui 2 vezes como banco oficial. O banco criado por Itaboraí é o mesmo Banco do Brasil que conhecemos hoje. Mas ainda tem muita história para rolar. Ah, tá aqui, ó, o capital inicial do segundo Banco do Brasil, 30 mil contos de réis. 80 mil ações foram distribuídas entre os sócios dos bancos que se fundiram e as outras 30 mil foram vendidas ao público. Com o ágio cobrado, o banco mandou calçar algumas ruas do centro, inclusive a Rua Direita. E aonde foi que ele se instalou? Deixa eu te mostrar uma coisa. Que beleza de maquete, hein, Paula? É da sede da Rua da Alfândega, número 17, esquina da Candelária. Ali o Banco do Brasil permaneceu por 72 anos. Tempão, hein? Esse foi um tempo tranquilo. Nem tanto. 6 anos depois que o Banco do Brasil começou a operar, o ministro da Fazenda, Bernardo de Souza Franco, determinou que todos os bancos podiam emitir papel moeda. Resultado? Inflação. Em 1860, ficou proibida a instalação de novos bancos emissores. Mas o Banco do Brasil continua emitindo, não é, professor? Sim, mas de forma limitada. Não foi nessa época que aconteceu aquela famosa quebra do solto? É logo em seguida, em 1864. A casa bancária de Antônio José Alves Souto faliu com mais de 10 mil credores. E o Banco do Brasil foi obrigado a socorrer o público. Emitiu 3 vezes o que tinha de lastro. Mais uma vez, ficou em apuros. O pior é que o país entrou em guerra com o Paraguai e contraiu pesadas dívidas. O banco foi obrigado a emitir de forma desordenada. A situação ficou tão complicada que, a 12 de setembro de 1866, cassaram seu direito de emitir. O banco chegou ao fim do Império sem funções oficiais. Professor, tudo pronto. Podemos apagar a luz? Tudo bem, Francisco. Vamos ver. A gente trouxe algumas imagens da fase final do Império, professor. É o período em que D. Pedro II mergulha em sérios problemas. Ó o movimento abolicionista. Além da Guerra do Paraguai, o imperador tem que populações urbanas que querem o fim da escravatura. Professor, esses aí são os imigrantes europeus que começam a chegar. Isso mesmo. E o sucesso das colônias que se fixam no sul do país reforça ainda mais a tese abolicionista. Até que, em 1888, na ausência de Dom Pedro II, a princesa Isabel assina a lei que extingue definitivamente a escravidão no Brasil. Foi a partir daí que a imigração deu um grande salto. Graças também ao Banco do Brasil, que abriu linhas especiais de crédito para a agricultura. Esse crédito foi usado principalmente no assentamento de colonos europeus em atividades rurais. Esse Banco do Brasil está em todas. Sempre que o Brasil precisa, ele está lá. No tempo da colônia, durante o Império. Ih, nessa altura o Império já era. É ou não é, professor? A propaganda republicana começou em 1870, depois da Guerra do Paraguai. O imperador já estava bastante enfraquecido. Quando assinou a abolição da escravatura, na verdade, o Império estava assinando seu suicídio. Daí para a proclamação da República foi um pulo. E a 15 de novembro de 1889, o Império desabou.
No final do Império, quem emitiu nosso papel moeda era o Banco Nacional do Brasil. Quando se estabeleceu a República, foi criado o Banco dos Estados Unidos do Brasil, em 1890. Esses dois bancos se fundiram e nasceu o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil. Um banco que sofreu as consequências do encilhamento. Encilhamento, professor? Foi uma grande febre de negócios que aconteceu no começo da República. Muitos fazendeiros e famílias tradicionais do Império investiram tudo o que tinham em ações das sociedades comerciais que nasciam a cada dia. Eram sociedades frias, né, professor? A maior parte. Muita gente boa foi à falência. E o banco foi obrigado a socorrer os falidos. Uma situação parecida com a da quebra do Sol. E por que essa movimentação se chamava encilhamento? Por lembrar as transações feitas no Prado de Corridas de Cavalo do Rio de Janeiro. Um lugar onde eram muito comuns os negócios ilícitos. Mas o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil conseguiu sobreviver. É verdade. Em 1892, fundiu-se com o Banco do Brasil. Nasceu, então, o Banco da República do Brasil. Esses primeiros anos da República não foram nada tranquilos. As finanças do país iam de mal a pior. Em 1900, chegamos ao apogeu da crise. O governo até fez uma intervenção no banco, não é mesmo? É verdade. E o manteve sob controle durante 6 anos, até 1906. Não foi neste ano que o banco voltou a se chamar Banco do Brasil, professor? Foi. O presidente Rodrigues Alves fez essa mudança. Aliás, esta foi a última vez que o banco mudou de nome. Começou então a viver a terceira e definitiva fase de sua história, que perdura até hoje. Desde o dia 10 de abril de 1906. O século XX chegou de automóvel sobre pneus de borracha da Amazônia. Na época, o Brasil era o único produtor de borracha do mundo. E as cidades do Amazonas e do Pará conheceram um surto de progresso sem precedentes. O Banco do Brasil deu apoio a toda essa movimentação comercial, abrindo em Manaus a sua segunda agência. Hoje, está presente nos lugares mais distantes, até em pequenos povoados da Amazônia, como em Silves, por exemplo. Existe outra maneira de vir trabalhar a não ser de barco, seu Dagoberto? Não. O rio é a nossa única estrada. A única forma de se chegar aqui é através da via fluvial. É o Banco do Brasil pioneiro como nos tempos do ciclo da borracha. Entre 1900 e 1910, o Brasil exportou 345.079 toneladas de borracha. Está anotando, dona Anice? Estou, professor. Depois de Rodrigues Alves, vem Afonso Pena. Aliás, um ex-presidente do Banco do Brasil. Ele cuida das nossas finanças e a moeda se estabiliza. Nessa época, o Banco do Brasil teve um progresso extraordinário. Entre 1914 e 1919, durante a gestão do Homero Batista, o banco passou de 7 para 40 agências. O Homero Batista queria até abrir agências em Londres, Montevidéu, mas não conseguiu. Isso só vai acontecer mais tarde. Agora, o banco passou definitivamente a ser o ponto de referência obrigatório nas cidades importantes do país. E vai começar a confusão. Que confusão, dona Anice. Ué, é só tudo estar indo muito bem que a confusão começa. É ou não é, professor? Tem razão, a história se repete mesmo. A senhora deve estar se referindo à guerra. Guerra. Não
não disse, professor? O Brasil também estava envolvido pela guerra em 1917. O mundo estava em crise e o Brasil não foi exceção. Com a queda das exportações, a nossa economia ficou em situação calamitosa. No Banco do Brasil foi criada a carteira de redescontos. Carteira de redescontos? É uma operação financeira feita de banco para banco. Um banco precisa de determinada quantia em dinheiro para saldar seus compromissos. Então ele negocia seus títulos com outro banco em troca de dinheiro. A carteira de redescontos do Banco do Brasil foi criada para fazer essa operação. Aliás, uma operação típica de Banco Central. E continua fazendo? Não. Mais tarde, em 1945, os redescontos passaram a ser feitos pela SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito ligada ao Banco do Brasil. Hoje, essa função é desempenhada pelo Banco Central, criado em 1964. A carteira de redescontos e a SUMOC foram, então, as precursoras do Banco Central. Exatamente. Nós estamos em 1921. Washington Luiz tomou posse a 15 de novembro de 1926. Ele tinha um plano de estabilização da nossa moeda. Mas em 29, a situação econômica era caótica. Com o crash da Bolsa de Nova York, o preço do café desabou e as esperanças da nossa economia também desabaram. O plano de Washington Luiz foi por água abaixo. Getúlio Vargas candidatou-se à presidência da República. Júlio Prestes venceu Getúlio nas urnas, mas a oposição não aceitou o resultado. Estourou a Revolução de 30, Washington Luiz foi deposto e Getúlio Vargas foi colocado na direção do país. Nascia o Brasil moderno. O Banco do Brasil tinha sua sede à Rua 1º de Março desde 1926. Em 30, estava praticamente falido. Mas Getúlio tratou de tomar medidas que defendessem o banco. Salona, hein? Obrigada. No tempo do Getúlio, que emitia nosso dinheiro era o Tesouro Nacional. Nessa época o Banco do Brasil tinha uma dívida enorme no exterior. Mas o Getúlio mandou fazer um empréstimo especial para diminuir a dívida do banco. E chegou a mandar ouro em barras e moedas para os credores externos. Queria sustentar o câmbio. Não foi aí que voltou a funcionar a carteira de redescontos do banco? E a Caixa de Estabilização também. O Banco do Brasil ganhou novos estatutos. Funcionava como um banco central. Enquanto isso, o Getúlio mandava queimar nossos estoques de café. O preço continuava a cair, ele não tinha alternativa. Eu fiz essa anotação. Olha só que incrível. De 31 a 38, o governo comprou e mandou queimar 65 milhões de sacas de café. Agora vai começar a melhorar. Como assim, dona Nícia? Melhorando. É quando a situação está preta que a coisa começa a melhorar. É, como diziam os sábios chineses, o dia começa à meia-noite. Apesar de tumultuada, a década de 30 foi um período de muito progresso. Mas no começo a situação estava preta. E como? O Getúlio teve que abafar a Revolução de 32, que exigiu uma nova Constituição para o país. Em São Paulo, mais de 100 mil pessoas foram a um comício na Praça da Sé. Exigiu Constituinte já. Vencer. Sim. Os trabalhos da Constituinte começaram em 33. Em 34, já tínhamos uma nova Constituição. Mas 3 anos depois, Getúlio fechou o Congresso
e instalou o regime do Estado Novo. Com tudo isso, o Brasil conseguiu progredir. Progrediu muito, graças a uma importante modificação em nossa política de crédito para a indústria e para a agricultura. Em 1938, começou a operar a CREAI, Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil. Através da CREAI, o Banco do Brasil financiou a implantação da moderna indústria brasileira. Nessa época, ela cresceu vertiginosamente à taxa de 11,2% ao ano. A CREAI participou de tudo isso e de muito mais. Promoveu nossa agricultura em todo o país. A juta na região amazônica, os arrozais no Maranhão, as plantações de castanha de caju no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte. A fruticultura na Paraíba, os laranjais de Sergipe, a cana-de-açúcar nos tabuleiros de Alagoas, o cacau recuperado na Bahia, o arroz, a soja e o trigo em todo o sul do país, a maçã em Santa Catarina, o café em regiões tradicionais do estado de São Paulo e no Paraná, e em Minas Gerais, Espírito Santo e na Bahia. Estas são apenas algumas das culturas brasileiras que têm a CREAI na sua história, desde 1938. Os anos 30 foram anos de grandes acontecimentos. A guerra estourou em 39, mas o Brasil só foi combater na Itália em 44. O Banco do Brasil foi junto com os pracinhas, levando a GEFEB, uma agência que funcionou de julho de 44 a junho de 45. Até o Banco do Brasil entrou na guerra, hein? Fazia o pagamento da tropa, pagava indenizações e fazia transferências de dinheiro para as embaixadas e consulados do Brasil na Europa. Se não me engano, tinha 3 escritórios na Itália e as unidades móveis atendiam os pracinhas até nas frentes de combate. Todo o pessoal da FEB tinha a caderneta do Banco do Brasil. Em 1945, Getúlio foi deposto, mas conseguiu eleger o seu candidato, o Marechal Dutra. Greves, protestos, é o que acontece em todo o país. A nova Constituição de 46... Nessa época, o Brasil tem uns 47 milhões de habitantes. O Banco do Brasil cresceu muito. Em 1931, tinha 83 agências. Em 45, passou para 269. Em 1950, Getúlio é eleito presidente e o país começa a viver um tempo de grande turbulência. Para o Banco do Brasil, começa um período de expansão para o exterior com o surgimento da CACEX, a Carteira do Comércio Exterior. Desde 1953, a CACEX tem sido fundamental para o desenvolvimento de nosso intercâmbio comercial com os outros países. Nesses 35 anos, o Brasil passou de país importador para exportador. E o Banco do Brasil estendeu seus braços por todo o mundo. Hoje está presente nos 5 continentes. A criação da CACEX foi um dos últimos atos do governo Getúlio Vargas. O vice que assumiu com o suicídio de Getúlio, como era mesmo o nome dele?
Café Filho. Mas já no ano seguinte, em 1955, Juscelino foi eleito presidente com 36% dos votos do eleitorado. Acharam pouco, quiseram até impedir que ele tomasse posse. Foi inútil. Em 1956, o Juscelino já estava cumprindo o que prometeu em campanha. 50 anos em 5. Foi mesmo um período de grande desenvolvimento. E o Banco do Brasil também passou a viver esse clima de otimismo que tomou conta do país. Em 1957, ele tinha 375 agências. Menos de 20 anos depois, em 1976, estava inaugurando sua agência número 1000 em Barra do Bugres, no Mato Grosso. Transformou-se numa instituição nacional. Não havia jovem no Brasil que não quisesse trabalhar no banco. Aliás, era um sonho possível. Desde o início do século, o banco realiza concursos públicos abertos a todos. São os maiores concursos do país até hoje. Eu sei. Desde 1969, as mulheres também podem participar. Hoje são mais de 45 mil funcionários. Os homens que se cuidem. Mas, professor, em que ano mesmo que Juscelino começou Brasília? 1957. Brasília é o símbolo vivo do otimismo que dominou o país no tempo de Juscelino. É um tempo em que todo o Brasil vence. O Banco do Brasil está aqui em Brasília desde a inauguração da cidade. Desde 1960, foi o primeiro órgão público a se instalar aqui. E as primeiras quadras residenciais da cidade foram construídas pelo banco, sabia? Foi nessa época também que o computador começou a funcionar no Banco do Brasil. Um Univac enorme. De lá pra cá foi um grande salto. E de Dom João VI até hoje, então? É uma história e tanto. Hoje, o Banco do Brasil está entre as grandes instituições financeiras internacionais. É verdade. Não há relação de grandes bancos do mundo onde o Banco do Brasil não esteja presente. Já pensou? São 128 mil funcionários. Quase 4 mil agências funcionando no país e no exterior. E um grande futuro pela frente. E sabem como ele conseguiu tudo isso? Da mesma forma que vocês conseguiram realizar esse estudo. Com muito trabalho e competência. Parabéns. E espero sempre contar com a colaboração de vocês. É, o Banco do Brasil ainda tem muita história para contar.